Tá aí Luiz Zubeldia, técnico do Fluminense. Por que eu disse que tá queimando a língua de muita gente, inclusive a minha aqui? Porque eu critiquei bastante o trabalho do Zubeldia no São Paulo. Eu achava que o trabalho não era bom, né? E não tinha feito um bom trabalho no São Paulo, assim como bastante gente. E quando o Fluminense contratou, havia dúvidas, né, sobre o que ele seria capaz de fazer. E temos que dar o braço a torcer. O trabalho é ótimo, né? O que ele tem conseguido fazer, a virada que ele deu com o Fluminense na temporada, a mudança de desempenho. Até disse aqui que o Fluminense era um dos times mais chatos de se ver jogar, né, no Campeonato Brasileiro, antes da chegada dele. E hoje voltou a ser agradável, encontrou um sistema para se defender bem, mas também conseguir machucar os adversários. Então, quase se machucou até. Isso foi uma simulação dele, né? Essa é uma simulação clara do Zubeldia ali, simulando uma falta. Mas, voltando a falar sério, ô Mansur, é claro que teve o acréscimo de um jogador e o crescimento de um jogador que se tornou um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Lúcio Acosta. Então. Né? Que acho que faz bastante diferença, mas deu uma bela azeitada nesse Fluminense, tornou mais competitivo e também mais produtivo, né, Mansur? A presença do Acosta resolveu uma questão de criação do Fluminense. O Ganso ficou uma boa parte da temporada fora. Claro que dá um pouco mais de refino, né? Isso. Que às vezes o que falta um pouco para os três atacantes, que eles são muito operários. Não é só isso, é uma alternância de ritmo. Porque o Fluminense, em dado momento, também perdeu depois o Arias, né? Na metade do ano. O Ganso não ficou disponível. O Ganso já termina o Mundial de Clubes na visão do Renato. Eu como um reserva. Atrás da fila, né? Não era a primeira opção. Depois ele fica fora mesmo por lesão, por um problema. Ficou fora do time. E o Fluminense só tinha a opção de ter ou volantes de muita condução de bola, capazes de chegar na frente, ou os pontas corredores pelo lado. E foi o método utilizado muitas vezes no Mundial. Renato, né? Só que o Campeonato Brasileiro nem sempre oferecia ao Fluminense esse cenário, para o Fluminense jogar explorando espaço de times que naturalmente, por investimento, pelo poderio técnico, iriam atacar o Fluminense. E aí foi um momento de oscilação dentro da temporada. Pode-se argumentar se o Renato não deu uma hesitada um pouco, em dado momento, no aproveitamento do Lúcio, né? Do Lúcio. Ele não ficou... no tempo que ele teve ali, se ele teve algum tipo de hesitação nisso, mas o fato é que, uma vez efetivado no time, ele também ajudou a mudar, a subir o nível técnico. Agora, você vê o Fluminense hoje também com mais mecanismos ofensivos do que antes, o que é surpreendente, porque os trabalhos do Renato, eles quase sempre se caracterizaram por times que eram mais soltos e com mais repertório até para atacar do que para defender. Só que nesse momento em que ele sai do Fluminense, isso não estava acontecendo. E era o contrário, né? O time se defendeu bem na Copa do Mundo de clubes. Não, na Copa do Mundo era uma rocha defensiva. E ofensivamente é que estava criando pouco. Isso. Agora, é impressionante como o jogador faz diferença, né, Alex? É claro que tem o contexto, mas como é bom esse Lúcio Acosta, né? Que jogador que o Fluminense foi encontrar lá nos Estados Unidos. Cara, se for falar do Renato, quando ele chegou, a gente já fala, poxa, a gente até comentou, ele conseguiu dar uma soltada no Fluminense. Aí veio realmente ele teve uma sequência inicial de 4 ou 5 vitórias, depois teve 4 ou 5 derrotas em seguida. Aí depois vem a preparação para o Mundial, ele realmente se encontrou de uma maneira diferente. E ele tendo esse tipo de jogador para fazer, que a característica era outra, o Lúcio ele acrescenta muito, porque ele é dinâmico. E ele é dinâmico, ele dribla, ele dá passe, ele sabe fazer gol, ele tem bola parada, enfim. Ele é um jogador que mesmo que jogasse junto com o Ganso... Só não tem bola aérea, né, Alex? Aí não tem bola aérea com ele, com o Soteldo. Aí a seleção do Chile, a melhor geração aí, que era duro, né, cara? Mas ele é um jogador que faz o jogo andar, né, cara? Faz o jogo acontecer, né? E vive um bom momento de confiança, tem 30 anos, né? Já tem muita saúde ainda, mas ao mesmo tempo ele acrescentou muito, porque com essa força e condição que tem o Fluminense, aí que tá o detalhe. O Zubeldia, ele conseguiu realmente acrescentar, ele potencializou até todos esses jogadores, ele fez esses jogadores melhorarem e com isso o jogo do Fluminense acabou melhorando também. E o Lúcio, ele trouxe algo que é essa questão da eficiência, né, cara? Você ter mais um cara que o Ganso, sempre foi de fazer poucos gols, mas ele alimentava muito bem. Muito mais até de trás, ali vindo pra frente. O Lúcio já joga um pouquinho mais à frente do que o Ganso. E o Ganso poderia fazer isso também, só que ele tem esse prazer de pegar a bola de frente aqui e ficar dando até alguns passes ali mais simples, vamos dizer. Só que o Lúcio, ele passou a fazer gols, né, cara? Então ele entra na área, fez gol de cabeça,
ele infiltra muito mais, ele é um meia realmente atacante. Só um detalhe, entre a chegada dele ao Fluminense e o jogo que Fluminense e Lanús, que decreta a saída do Renato, foram 12 partidas. Em 4, só que ele jogou mais do que 45 minutos. Agora, o curioso, ele estava em campo como titular no jogo da eliminação. Pois é. Do Fluminense contra o Lanús. Você vê como é o futebol. É uma coisa de louco, né? E você vê, na teoria, quando o Fluminense contratou o Everaldo, eu falei, pô, para ser um reserva do Cano, acho que é uma boa aposta do Fluminense, né? Não parecia algo fora de propósito. Não parecia. Assim, dentro do orçamento do Fluminense, já que ele não pode buscar um que a gente chama um bonzão, Isso. né? O Everaldo parecia uma boa opção para o Cano, porque o Cano era estabelecido como o centroavante do Fluminense ali, o titular, né? Só que aí o Cano sofre com lesões nessa temporada, não consegue jogar tanto, rendimento Esse ano, em campo o primeiro semestre do Cano, ele até funcionou, né? Ele foi até bom. Os números não são baixos em termos de gol. De números, né? Mas De assim... gols, Mas, foi melhor esse ano do que o ano passado. Só que as lesões... E a questão do estilo dele, tanto da forma de jogar e como do momento da carreira, impunha algumas travas ao jeito de jogar do Fluminense, né? Se ele não é um jogador que vai te dar tanta corrida em profundidade, que vai te dar alguns movimentos, né? É um pouco mais aquele jogador de último toque. Agora, você tocou numa coisa que eu acho interessante, assim. Não é dizer que não tem erro, que não tem ações de mercado do Fluminense que você possa discutir. Evidente que tem coisas que você pode discutir ao longo do ano. Agora, se você pensar que o Fluminense não é um dos maiores arrecadadores do Brasil, né? O ano do Fluminense, esportivamente falando, ele é vice-campeão carioca para o clube mais rico do Brasil, campeão da Libertadores. Ele hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Em tese, é uma produção, é uma colocação, nesse momento, à altura do que é o investimento do clube, se não for melhor. Eu acho que é melhor. Eu acho que o Fluminense, na teoria, não é o 5º melhor elenco do Brasil. Ele está acima do que se imaginava, pelo menos do que eu imaginava. Ele foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo de clube, chegando a uma semifinal, com tudo que um torneio pode ter as suas surpresas. E ele está na semifinal da Copa do Brasil. Onde ele não jogou bem foi a Sul-Americana em muitos momentos, em alguns momentos. Em alguns momentos ele também não priorizou. Nas 3 competições. Não priorizou em alguns momentos, depois. Enfim, com todas essas particularidades da Copa Sul-Americana no olhar dos clubes brasileiros. Não dá para dizer que esportivamente o ano ele seja um fracasso ou ele esteja fora dos padrões que se possa exigir do que é o momento econômico do clube. É que aqui no Brasil é aquele negócio, né? Se não ganhou campeonato nenhum, o ano é um fracasso. Mas né? Para muita gente assim. Não me parece, eu realmente não acho. Também não acho. Vai terminar bem melhor do que até pareceu que poderia ser. Fora que é o seguinte, né? Em termos de perspectiva para a temporada 2026, eu acho que o torcedor termina o ano a ver o que vai acontecer na Copa do Brasil, né? O Fluminense pode ser eliminado pelo Vasco, por exemplo. Futebol pode acontecer. Eu acho que o torcedor vai terminar 2025 com o sentimento de que, 2026 pode ser bom. Pode ser bom. Temos um time aqui, o treinador foi muito bem, ele vai ser com a Copa do Brasil, 26, né? Com alguns reforços pontuais, pode melhorar. Com a semi da Copa do Brasil, eventualmente até uma passagem à final, mais do que foi o Mundial, uma arrecadação em termos de premiação alta, que pode... O Fluminense tem questões financeiras importantes ainda. Aliás, tem muita coisa para acontecer nessa virada de ano, especialmente com a eleição do candidato da situação no Fluminense. Possivelmente vai andar o projeto da SAF ser levado à votação, então é entender como vai ser essa nova cara do Fluminense, possivelmente em meados de 2026, né? Porque eu acho que a eleição do Fluminense ela acabou se transformando quase num projeto de aprovação da SAF. Tanto da gestão do Mário, agora com o Matheus Montenegro, novo presidente, mais o modelo de SAF, né? Porque estava muito embutido, estava muito colado na candidatura. Então, acho que esse projeto tende a caminhar. Então, é ver como vai ser essa nova cara do Fluminense, se isso vai representar de imediato um aumento da capacidade de investimento também. O 26 do Fluminense pode ser um ano aí interessante para a gente observar. Sabe como é que é o nome desse sistema dos laterais que você falou, do Zubeldia? Isso aí tá na biografia dele, cara. É viagem em cima da hora de avião, né? É sem passagem, entendeu? Entendi. Laterais sem passagem. Né? Tá certo. Então tá aí, torcida tricolor, como é bom ver a imprensa, né? Os comentaristas rasgando elogios ao belo trabalho do Zubeldia. O que esse cara tá fazendo na frente do Fluminense é uma coisa assim, absurda, uma coisa extraordinária, uma coisa espetacular. Então, parabéns, né, ao Zubeldia, né, a toda a sua comissão técnica que está sabendo extrair o melhor de cada atleta. O Soteldo chegou o Fluminense encostado. Ninguém estava
apostando no Soteldo. Eu sempre gostei do futebol do Soteldo, mas é um cara, né, que vive muito no DM, sabe? É parte extracampo. Então isso tudo, o Zubeldia tá chamando a responsa pra ele e a gente tá vendo o trabalho dentro de campo. Gente, é brincadeira o que o René, sabe? Samuel Xavier, a Costa, tá jogando no time do Fluminense. Martinelli, sabe? O Everaldo não tá fazendo gols, mas tá contribuindo em assistência, pelo menos tá ajudando em alguma coisa. Daqui a pouco vai começar a fazer gol, porque o Zubeldia vai montar uma estratégia para que ele venha fazer gols. Então, assim, claro que o Fluminense vai no mercado na próxima temporada. Nos próximos vídeos eu vou atualizar vocês sobre o mercadão da bola. Tem essa situação do John Arias, curtindo, né, publicação de jogador do Flamengo, e aí torcida do Flamengo pedindo John Arias do Flamengo. Será que o Fluminense, né, não irá brigar para ter novamente o John Arias? Então, tudo isso aí eu vou falar nos próximos vídeos, mas aqui agora eu quero falar sobre campo e bola. E o trabalho do Zubeldia está sendo um trabalho assim extraordinário, espetacular. Vocês concordam? Para vocês, qual o melhor jogador que está atuando, né, com a camisa do Fluminense com essa chegada do Zubeldia? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E lembrando vocês, já se inscreveram no canal? Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos, né, de 50 mil inscritos. Depois a gente bate a meta de 100. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos e até a próxima.